Minha gente do esporte, um grande abraço. Hoje é o dia 25 de abril de 2025. É o programa de número 70. Isso aí, 70 hoje, 70 amanhã. De tanto 70, 70, 70 que chega ao penta. O Remo tem alguma coisa a ver com penta, meu caro Chaves Remista? Temos um pentacampeonato, um paraense que formou um tal de Tabu 33 aí, que tem uma galera que até hoje é traumatizada. Tá vendo? O Edson Matoso não é só futebol, o Edson Matoso não conta só a história do Papão. A do Leão também tem, né, mano? Com certeza, com certeza. A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Isso, vamos conversar, uma satisfação enorme conversar com essa garotada que eu trato assim com muito respeito, muito carinho. Tentei trazer o Ronaldo Santos, do RS, né, que é do Paysandu, essa geração de vocês. O passe dele tá caro agora, o passe dele. Tá todo mascarado, eu tô na CBN, Matoso, é o seguinte, gente, ele pega 9 da manhã, sai às 5, né, tem que trabalhar. Essa idade tem que trabalhar para quando chegar lá na frente, se aposentar e correr o risco de aparecer malandro e roubar o dinheiro dos aposentados. Então, já tem que se preparar para isso, né? Com certeza. Tá aí, explodiu, a gente tem que pensar nisso tudo. Mas, meus amigos, é o seguinte, ainda está no radar. E a gente não tem como virar a chave. Hoje à noite a gente vira a chave, porque tem Remo e Criciúma, né? Mas no caso do Paysandu, a chave está emperrada. O assunto ainda é a questão do Paysandu Penta lá em Goiás. Os goianos estão, aqui, né? Paciência, até porque é um futebol forte, pesado, poderoso. Né? Você conhece lá o futebol goiano. Baita estrutura, estava conversando sobre isso aqui. A estrutura que o Goiás tem, que o Vila Nova tem, que o Atlético Goianiense tem, nós ainda estamos longe. Infelizmente. Mas precisamos trabalhar para melhorar isso, melhorar, né? Porque retorno de público a gente tem muito. Público tem, paixão tem, amor tem, né? E impressionante. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Olha, eu recebi dezenas e dezenas aquelas que eu pude atender. Então eu vou abordar aqui os vídeos do Edson Matoso que repercutem. O Tiago Menezes, o radialista, jornalista da Rádio Band News, que fez aquele desafio. Depois ele botou a bola no nível bacana, a gente ficou jogando essa bola com ele. E o Tiago manda de lá, mandou o Pix, e ele vai falar aqui, reconhecendo a camisa pesada também do futebol do Pará, neste caso lá específico do Paysandu. O técnico Luizinho Lopes, do Papão da Curuzu, que eu vi um cronista lá de Goiás dizer assim, olha, o time ainda não vestiu a camisa do técnico. Eu vi um analista, não foi só de lá, eu vi daqui mesmo um outro colega falando, aliás, o próprio MacGyver. O Vinícius do Remo para a Turma Luso Brasileira, Remo, Bragantino, Turma Luso Brasileira, e uma matéria sobre o Leão, hoje à noite, contra o Criciúma, o clube do Remo, que pode subir e ficar na cabeça do G4. Por que não? Que era para estar lá. Se não fosse aquelas duas bobeiras contra a Ferroviária e contra o Botafogo. Dois cochilos do Leão. Sim. O Leão tem que ficar assim, ó. Tá entendendo? Não pode dormir na guarda, né? Não pode. Se você tem um tigre por perto, né? E um rato ficar roendo o rabo do leão, não pode, de jeito nenhum. E aí o que é que acontece? A gente vai abordar sobre isso. Gente, a repercussão continua, por onde a gente vai, por onde anda. Eu agradeço muito. Chaves Remista, ontem mesmo de um cunhado meu, camentaense, cunhado, tu sabe que eu sou fanático pelo Remo, mas eu fiquei torcendo pelo Paysandu, para você não perder a sexta. É verdade, porque quem ia pagar era eu e o doutor Rui Mendonça disse que me ajudaria com 1, 2, 3 cestas, enfim, porque senão ia sair no bolso do aposentado. Mas Deus é grande e poderoso, tá entendendo? O Paysandu nos representou àquela altura e a gente apostou, coisa que eu não gosto de fazer, esse negócio de aposta. E não por morte a primeira e a última, que eu não curto muito isso. Mas eu embarquei porque, enfim, começaram a falar das nossas torcidas aí, do hino, aí eu comecei a me morder. Depois não, quando ficou o debate só no nível de Pará, Goiás, do futebol, enfim, aí eu aceitei, tá certo? Mas quando estava aquele negócio de preconceito, discriminar, puta merda, não falem tudo, mas não falem mal da minha terra. Mas quando o Tiago Menezes abordou o tema da brincadeira, da provocação, do estímulo à torcida dele, eu aceitei, eu embarquei também, porque eu tinha que acreditar naqui. E aí o que acontece? Vários vídeos, ouvi de vários amigos remistas. Porra, tu fizeste eu torcer pelo Paysandu porque eu vi a tua agonia naquele negócio da sexta. Então, obrigado pelo apoio, vocês entenderam. De torcedores do Paysandu, Chaves Remista, eu vi algumas pesadas. Porra, só tu fazia eu acreditar nesse time de B. Era assim,
Aí tu coloca o que tu quiser na sequência do B. Aí eu digo, não, a gente precisa acreditar, tem que confiar, é muito fácil dizer, eu sou leão, eu sou papão, e na hora que mais precisa, eu fujo da raia. Então eu fiquei muito feliz com esse tipo de manifestação. E esse vídeo que nós gravamos aqui antes do programa, o MacGyver, bora gravar, Matoso? Bora, gravamos e foi de improviso e saiu assim. Aquele primeiro vídeo, né? Bota lá, esse que viralizou aí. É difícil, Matoso, o Goiás ganhar o Paysandu hoje ou o Paysandu ganhar o Goiás? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você, né? Eu tinha que falar hoje, né, que eu estava calado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Paysandu topa qualquer parada. Quando perde, é por descuido. Mas depois vem a virada. Já ouviu isso? O Paysandu, quando criou esse hino, foi num jogo que ninguém acreditava, depois do Peñarol, poderoso Peñarol do Uruguai, vir batendo todo mundo. Parecia uma goleada. Foi. O Paysandu deu de 3-0. 8 jogadores daqui do Pará. Lá em 1965 era moleque. Em 1991, Paysandu, claro que esse time vai ser campeão brasileiro, foi. Inclusive ganhou do Guarani aqui dentro, sacramentou o título, além de subir para a Série A. Em 2001, o Paysandu, metade do elenco regional. Em 2001, bicampeão, com um cara que jogou o título dele primeiro, que era um garoto que veio de São Paulo, Rogerinho, e foi bi em 2001, metade do time regional. Em 2002, aí é que vai. Uma pergunta, meu amigo, você que me perguntou se é difícil. Qual é o time do Brasil, ou quais os times do Brasil que tem o título de campeão dos campeões? Sim, enfrentando assim os melhores do Nordeste, Náutico e Bahia, os melhores do Sul-Sudeste, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, o Paysandu. É o Flamengo, o Corinthians e o Paysandu. Só esses três têm esse título. O Paysandu perdeu no Mangueirão. Ixi, vai apanhar lá em Fortaleza. Quem poderia imaginar? O Paysandu meteu 4-3 e ganhou nos pênaltis. E, gente, vai apanhar, vai pegar a goleada do Boca, porque só quem ganha o Boca é o Santos de Pelé e o Cruzeiro de Tostão. O Paysandu ganhou lá dentro. E tiveram que expulsar um caboclo nosso aqui de APU chamado Wanderson e o artilheiro Rodrigol. Com todo respeito ao Goiás. Portanto, o Paysandu já enfrentou situações muito mais difíceis do que vai enfrentar hoje. Claro que é um jogo difícil. Joga na casa do adversário. Vamos falar mais uma. Tem um velho ditado que diz assim: time grande não perde 2 vezes. É verdade. Eu diria mais, time grande não passa 5 jogos sem ganhar. Chegou a hora, pô. Ah, mas o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Não cai. Caiu no Mangueirão, caiu na Bombonera, caiu em Fortaleza. Por que não pode cair no Serra Dourada? Desculpa, eu sou papão. Ninguém aguenta. Bora pro Penta. Acabou. E o raio caiu lá na Serra. Então, gente, é acreditar. Eu acredito muito na força da mente. A gente precisa ter confiança. Porque senão vamos mudar de profissão, Chaves Remista. Sim. Você, quando se tornou Chaves Remista, com certeza o Remo não estava numa boa fase. Aí você incorporou, sou remista, sou azulino, vou criar um canal. Eu me lembro você fazer na pandemia, não foi? Sim. Lá de Joinville. Lá de Joinville. Lá de Joinville. Uhum. Eu digo, esse cara, de lá de Joinville, vestindo a camisa do clube que ele é apaixonado, que ele gosta. Então, se não acreditar, é melhor mudar de ramo, né, Diego? Com jogar certeza. Peteca, pô. Com certeza. Inclusive, aqui sobre o futebol paraense, Matoso. Primeiro, uma grande honra de estar aqui do teu lado, né? Realizando mais uma vez esse sonho para quem já te presenciou desde a época lá do SBT Esporte e o adolescente assistir, então é uma grande honra estar aqui contigo. Mas falar sobre essa paixão, né, do futebol paraense, a gente trabalha com comunicação, a gente tem um retorno, às vezes, até das duas torcidas. Sim, sim. Porque o torcedor rival, por exemplo, quando o Remo perde, ele quer aparecer para zoar, e vice-versa, né? O torcedor do Remo invade para zoar. Só o que a gente não tolera, obviamente, é a falta de respeito com o nosso estado, né? Eu sou remista, posso zoar com o bicolor e vice-versa. Agora, a outra pessoa vir zoar a nossa terra, falar mal da nossa cidade, do nosso estado, aí realmente é muito difícil de aguentar. E a gente já escutou, inclusive, provocações
pro lado do Remo aí, né, de outros estados. Recentemente teve o jogo contra o Coritiba, alguns jornalistas lá de Curitiba provocaram também. E é o que eu falo, é não entrar na pilha, né? Deixa eles morderem a língua para lá, que é na hora que é melhor. certa a gente aparece. Exatamente. Mas foi por isso que eu disse, aí esse vídeo, eu estava arrumando, que eu uso o negócio de um colírio por causa da pressão do olho, e eu estava com o olho meio, parecia assim que eu estava meio, né? meio bacana, mas porque o olho fica meio e tal, e sabe como é que é? Estava ajeitando. Aí quando o MacGyver fez, foi antes de começar o programa do dia. Top. E eu passei 48 horas sem dizer nada. Eu digo, pô, uma hora esperar, eu fiquei tenso, fiquei na preocupação, eu estava assim, queria. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês, o cara vai ficando idoso, que até com os remédios que aparecem na televisão, a maior parte não é minha. A minha mulher é diabética e ela toma esses remédios. Tem essas coisas da mulher que beira aí 60 anos e tal, tem uma série de coisas. E ali a única que eu tenho um remédio. Apareceu uma porrada de remédio, né? Mas é normal, essas coisas. Até Olha isso. O operador rindo ali. É porque ele usa mais do que eu. Ele usa. tem 20 anos menos do que eu, mas pode reparar. Ele usa aquele com T lá, né? Começa com T. Deus o livre. E aí, gente, a gente acaba se emocionando diante de algumas coisas. Eu não sei quem foi, ainda não identifiquei, mas me mandaram um vídeo que foi baseado nesse que viralizou. Ele deu uns cortes e botou no TikTok. Porra, bicho, eu me senti até um... É por isso que a professora Carlene, instrutora Carlene, diz assim que ela quer que eu leia o livro dela para a internet. E o cara me transformou até num poeta, pô. Mostra esse vídeo, eu achei bacana, cara. O Paysandu toca qualquer parada. Quando perde, quando descuida. Mas depois vem virada. Já ouviu isso? Em 1991, Paysandu, claro que esse time vai ser campeão brasileiro. Foi. Inclusive ganhou do Guarani aqui dentro, sacramentou o título, além de subir para a Série A. Em 2001, bicampeão, metade do time regional. Em 2002, aí é que vai. Paysandu perdeu no Mangueirão e vai apanhar lá em Fortaleza. Quem poderia imaginar? Paysandu meteu 4-3 e ganhou os pênaltis. Ah, mas vai pegar a goleada do Boca, porque só quem ganha o Boca é o Santos de Pelé e o Cruzeiro de Tostão. O Santos ganhou lá dentro. Ah, mas o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não cai. Caiu no Mangueirão, caiu na Bombonera, caiu em Fortaleza. Por que não pode cair no Serra Dourada? Desculpa, eu sou papão. Ninguém aguenta. Bora pro penta. Bola, pé direito, bateu. É sal, acabou. Gol! É do papão. O Serra Dourada se cala mais uma vez. Manda. Você conhece? É Talek, a gente... Talex, né? Você conhece? Baita trabalho. É? Já tinha visto já no TikTok. Não conheço. Alex, parabéns, obrigado, né? Porque utilizou o vídeo. Isso foi uma coisa de improviso que a gente fez. Quer dizer, o improviso, mas em função do conhecimento que a gente tinha. Ele usou a partir do título de campeão. E é uma satisfação enorme. Eu fiquei, poxa, bacana. A maneira como ele trabalhou, a música, o fundo musical, as imagens. Beleza. Aí é o seguinte, houve a história da aposta. O jornalista, radialista da Band News, o Tiago Menezes, que, como eu disse, depois ele botou no nível mais de disputa, de competitividade, de estímulo ao futebol goiano. Ele está certo. É isso que nós precisamos fazer. Não adianta só ficar batendo no Roger Aguilera, no Tonhão, criticando o time, criticando o jogador. A gente também precisa olhar as torcidas, a maravilha que elas fazem, e olhar que nós temos bons valores, tanto num time como no outro. Sim. Então, a crítica ela é no sentido de construir, não é de avacalhar, de execrar. Então, ele defendeu o lado dele, até eu cheguei a dizer assim, tá aí, olha, eu vou dar um alô pro pessoal do Paysandu, como é que se diz, estimular a onda da mucura, mas eu soube, através que o Paysandu já está trabalhando a onda da mucura no estilo porco do Palmeiras e urubu do Flamengo. E eu ainda disse assim, a mucura serve, por exemplo, aquela visita que está bem ali,
Quando ele vier me encher o saco, eu pego a bucura para ti. Aquela parte do mau cheiro da bucura para afastar os visitantes. Não, mas eu já comi uma bucura bem feita, na boa. Mas a bucura também gosta de um periquito, viu? Mas vamos voltar. Aí o que acontece? Ele mandou de lá, mandou o Pix, já caiu na minha conta. Nós fizemos a conta, uma média, e ficou na faixa dos R$80 cada cesta básica. Então ele enviou. Manda daí, Thiago Menezes, dos estúdios da Band News em Goiânia, do Planalto Central do país. Manda, garoto. Fala, meus amigos de Belém do Pará, você torcedor do Paysandu, você paraense, você goiano. Gente, fizemos um negócio hoje aqui que eu acho que a imprensa deveria fazer como um todo. Nós promovemos, como a gente fazia no passado, um jogo, né, que era um jogo muito grande por conta do peso das duas camisas que estavam em campo, Goiás e Paysandu, mas que tinha tudo para ser um jogo um pouco mais, né, um pouco menos eletrizante. E acabou sendo um jogo de uma rivalidade gigantesca, o Paysandu fez por merecer. A gente brinca muito com esse negócio de mucura e tudo mais, mas é pela promoção do jogo, é pela promoção do espetáculo. E eu fiquei muito feliz, né, porque a gente fez uma provocação ao Matoso, que é um sujeito maravilhoso, peguei informações dele aqui, quero inclusive conhecê-lo pessoalmente, dar um abraço nele, pessoa do bem, né, um grande nome da imprensa paraense. Ele comprou a ideia e a gente vai ajudar muita gente em Belém do Pará. Tá feito aqui, Matoso. Goiano, meu amigo, tem palavra. Goiano, quando aposta, paga. Tá aqui na tua conta aqui, ó. Opa, chegou a mensagenzinha aqui. Atenção, aqui, ó. Tá na tua conta, R$800. Você disse que, né, o custo médio de uma cesta básica é 80. 10 cestas básicas apostadas, R$800 tá na tua conta. Já fiz o Pix, Matoso. Parabéns pra nação bicolor. Futebol do Pará precisa crescer. A gente precisa de mais união. Sabe por quê? Nós somos vítimas, né? Do mesmo jeito, a gente sofre com falta de divulgação, a gente sofre com preconceito do eixo Rio-São Paulo e os outros eixos também que comandam o futebol, o eixo do mal, e a gente precisa estar de mãos dadas, né, promovendo mais as competições em que nós estamos juntos e fazendo a diferença pelo nosso futebol, tanto o futebol do Pará quanto o futebol de Goiás. Tamo junto, um abraço, parabéns Paysandu, pentacampeão da Copa Verde, e daqui a pouco tem Série B de novo e a gente vai pra cima da mucura. A gente vai pra cima da mucura. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Tem que estar feito e que a gente possa matar a fome de muita gente. Tamo junto. Vem pra cima da bucura. Sabe o que a gente vai fazer? Eu pegar a bucura assim, toma a bucura pra ti, tu vai sair correndo. Bom, agora tu te prepara que eles vão partir pra cima do leão. É. Vamos partir. Agora ele falou uma coisa interessante, né? Lá. Ele falou que o futebol de Goiás também acaba sofrendo essa questão de ataques e também da falta de atenção do eixo. Só que eles têm uma questão acima da gente, que é a estrutura. Goiás, Vila e Atlético Goianiense têm estruturas espetaculares. Inclusive, recentemente, Atlético e Goiás estiveram na Série A. Não à toa, vão tentar mais uma vez chegar à elite. Então, olha só, eles se incomodam com uma estrutura que já é avançada. Imagine nós aqui que não nos incomodamos com essa forma de atenção, mas também com essa forma de estrutura. Por isso que a gente bate tanto na tecla, que a gente cobra tanto, para que o futebol paraense também evolua em estrutura, para que a gente possa seguir revelando jogadores e chegar cada vez mais perto, ou quem sabe chegar na elite o quanto antes. Perfeito. Esse é o Chaves Remista, um jovem que desenvolve um trabalho fantástico nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. YouTube, né? Todas as redes sociais. Todas as redes sociais. E ele era um revoltado quando eu fui pro SBT Esporte, porque me botaram lá no SBT Esporte e tiraram o Chaves. Tá entendendo? Aí a molecada me atacou. Pô, esse velho aí... Tá aí, ó, tá vendo a união, Chaves e Edson Matoso. Pois é, e aí o que aconteceu? Aquilo me estimulou a fazer o seguinte, chamei a minha equipe e disse, a partir de hoje, onde tiver criança, mãe, avó, e nós passamos a fazer um trabalho com as crianças, e as crianças nos adotaram. Quantos anos você tem? 32. Porra, 32. Eu saí do SBT em 2013. 32 menos 13... Tava com 21 anos. Pô, 21 anos, mas quando eu comecei o SBT Esporte em 2001... Eu tinha 14 anos quando eu te acompanhava toda manhã. Essa é a geração que vem estimulando a gente continuar desenvolvendo esse trabalho. Tanto o Chaves Remista pelo Clube do Remo, como o RS, o Ronaldo Santos pelo Paysandu, como o Vitor e o Edu, a turma do futebol zoeiro, o Vitor, que é tunante. E essa garotada está incentivando a gente ficar por aqui. Bom, meu caro Thiago, que você viu o tom de respeito, a brincadeira, mas eu quero dar uma satisfação. Eu conversei com a Eveline Maia, que até bem pouco tempo era da diretoria da Mulher do Paysandu. Hoje ela é uma mulher respeitadíssima no cenário nacional, no instituto, inclusive, que tem aquela árbitra, a árbitra Ana Paula, se lembra? Sim. Elas fazem um trabalho fantástico, revolucionário em favor da mulher. Seveline,
me define tem a ver, o Paysandu, a ideia era para uma instituição, então a Eveline me colocou 13, eu te confesso que eu selecionei, eu disse, então bota no Abacatal. Porque lá tem um futebol feminino e aquelas mulheres lutam com muita dificuldade para jogar. E a Eveline já me deu o retorno, dizendo que elas toparam, nós vamos marcar, portanto, o Pix já está na minha conta, vamos fazer a compra em trabalho e vamos fazer a entrega lá no Quilombola do Abacatal e Ananindeua para a equipe de futebol feminino de lá. Maravilha. Então é esse. E vamos prestar satisfação também ao nosso colega lá de Goiânia, o Thiago Menezes. Show de bola. Veja do que o futebol é capaz. Houve uma disputa, houve uma rivalidade, ele brigou de lá, eu daqui, mas no final, é aquilo que eu sempre falo aqui, olha aqui o futebol. Mas olha aqui, inclusivo. É o autista, é a questão dos animais, é a questão do meio ambiente. Esse é o resultado da rivalidade sadia, né? A gente Exatamente. também acabar, de uma certa forma, fazendo um trabalho social. Isso aí. Próxima matéria, Luizinho Lopes, no Penta, o moço da Paraíba. Tá ele. Vou segurar porque é muito difícil ser campeão, né? Campeão é para poucos e valorizar esse momento aqui. É muito feliz. Ser campeão com o Paysandu é muito importante. O Paysandu é gigante porque ganha título, né? Tem muita torcida pela história que tem e a partir de agora, assim, a gente se eterniza na memória do clube. Eu vou segurar por hoje porque a gente tem que valorizar muito esse momento, hoje e amanhã, até porque daqui a pouco a gente já tem que recuperar o mais rápido possível na Série B. Não tenha dúvida, o jogo em casa já foi um grande jogo, né? O Goiás, assim que o Mancini chega, eles dão muita importância a essa Copa Verde, então agregou muito valor midiático, né? Com relação a público no estádio, 2 jogos com mais de 40 mil pessoas nos 2 estádios. Valorizou demais, né? Um dos maiores investimentos da Série B, um time que a gente vai pelejar também duelar na Série B, então se viu aí como teste. O Goiás jogando com a sua equipe principal o tempo todo, tanto no primeiro jogo como no segundo, né? O clube estava falando muito sobre a possibilidade, sobre a necessidade de vencer esse campeonato, né? Prepararam a festa realmente para serem campeões, mas graças a Deus nós conseguimos em um jogo, né, que trouxe muita emoção. O contexto, né, do jogo, ele realmente traz assim uma memória eterna para todos. Bom, você já contextualizou de tudo um pouco. Hoje foi o 15º jogo à frente do Paysandu, 3 meses de trabalho e com uma conquista, né? E você meio que já contextualizou, assim, uma semana fora, o jogo lá contra o Operário foi uma resposta muito boa internamente depois da gente ter feito, talvez, né? Talvez não, o jogo que fugiu realmente o contexto do nosso trabalho aqui, que foi o jogo contra a Chapecoense, né? Que deu uma pane ali frente ao nosso torcedor, né? E esse tipo de jogo aí, ele pode minar a confiança, mas graças a Deus a equipe foi muito briosa lá contra o Operário. Obviamente que nós queríamos ter jogado mais, mas estancar, não tomar gol, né? Começar a pontuar na Série B foi importante, né? Agradeci naquele dia um pouco, pra gente mereceu muito na Série B. E aí a gente conseguiu uma boa preparação, a logística foi muito boa, parabenizar a diretoria. Tivemos a oportunidade de treinar no CT do Vila Nova, com uma estrutura muito boa. E graças a Deus a gente conseguiu o 3º dia, que está sendo raro para a gente ter o 3º dia entre um jogo e outro. Vamos ter também o 3º dia, né, para o jogo contra o CRB. E só agradecer a Deus. Esse título aqui, ele emula, ele energiza, né, ele dá um respiro assim, para o nosso trabalho, de pouco tempo, obviamente, que a gente já tem que voltar a competir jogos importantes daqui a pouco. Na verdade, só quero agradecer a Deus, né? Muito feliz por isso, agradecer ao grupo, aos jogadores, a toda a diretoria, a torcida do Paysandu, que é espetacular, que é muito acima da média, é do tamanho que é, apaixonada que é pela quantidade de títulos que tem, por isso que a exigência é muito grande. É isso aí. E viu as imagens exatamente da chegada do Paysandu ontem, foi uma festa que teve que mudar, teve que ter mudança ali naquela área do aeroporto, a torcida bicolor foi preso e a gente espera que essa participação do torcedor, não apenas no estádio, mas na rua, mostrando, vendo a pujança, tá entendendo? Isso passe para cada um jogador, que ainda possa ter dúvida de quanto é importante, eu vou usar esse termo, que vigou aí um vício de linguagem, a camisa é pesada. Eu queria que ele vestisse a camisa do Quarentinha, ou então aí do Socó, nos anos 60. Aquilo que era pesada, quando chovia, a camisa vinha até aqui. Essa camisa é leve, mas isso é uma gíria. Era tudo mais pesado, chuteira, né, bola. Deus o livre, a bola era pesada, espocava a mão de... Esses dias apareceu a mão do goleiro Manga. Sim, né, toda os dedos espocada. todos estourados. O Pepe, que tinha um petardo, o Pepe, ponta esquerda do Santos, e outros jogadores aqui que nós tínhamos no futebol do Pará, que os goleiros, o Castilho, que foi goleiro, né, o Dico, recentemente, foi um grande goleiro. A bola era muito pesada, e as camisas pesadas. Hoje em dia as camisas
são mais leves. Parabéns, Luizinho, parabéns à equipe do Paysandu, Roger Aguilera. A gente espera que esse título, sem nenhuma dúvida, dê uma alavancada e o Paysandu pega o time do CRB, que está no G4. Né? 9, o Paysandu sair desse grupo de rebaixamento e começar a alavancar, porque logo depois esse título da Série B, essa história de penta da Copa Verde, penta invicto do Parazão, dia 7 tem reparte, chave remista. Começa a final do Parazão, né? Mais uma chave que vai precisar ser virada. O Clube do Remo também está nesse processo aí de evolução nas mãos do Daniel Paulista. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o Remo. Mas é mais uma oportunidade aí para, como disse o Luizinho, né, dar um up aí na temporada, tanto para o Remo quanto para o Paysandu. No caso do Remo, para tentar se manter na parte de cima da tabela, e o Paysandu começa a sair das últimas colocações também da Série B. E por falar em Clube do Remo, o ex-remista que deu uma volta por Bragança está na Tuna Luso Brasileira. Vinícius é o nome do homem. Teve um interesse da Tuna Luso após o término do estadual. Já tinha conversado com o Vinícius no ano anterior, mas já tinha acertado com o Bragantino, então não poderia voltar atrás. E graças a Deus fomos muito bem no Bragantino, fizemos um excelente campeonato, boas participações. Daí o interesse da Tuna Luso, o Vinícius entrou em contato diretamente depois do estadual, perguntando se havia interesse. Eu de pronto falei que sim, seria um prazer, uma satisfação enorme jogar na Tuna, vestir essa camisa histórica de muita tradição. E graças a Deus deu tudo certo e hoje estou aqui apresentando, vestindo essa camisa e com o objetivo de trabalhar, de fazer o que eu fiz sempre nos clubes onde eu passei, que é muito comprometimento, profissionalismo e trabalho, e honrar sempre a camisa que a gente está vestindo. Tivemos uma pausa, o último jogo foi dia 6, né, contra o Águia, lá em Marabá, e não tive contato com treinamentos, com bola nesse tempo, mas é rápido, foi uma pausa rápida, acredito que perdi muito pouco, mas infelizmente para o próximo jogo acho que muito em cima, mas já para o seguinte pretendo estar em condições e ficar pronto à disposição do clube e do professor para que possamos estar ajudando a Tuna Luso nessa sequência da Série B. Muito bem, esse é o Vinícius. Deixa eu logo chamar a matéria do Clube do Remo, que pega hoje o Criciúma, aquele mesmo que eliminou o Leão na Copa do Brasil. Vambora, Leão! O Remo enfrenta o Criciúma em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio Heriberto Rilse, hoje, às 19 horas, hora de Brasília. Enquanto o Tigre tenta se afastar da parte de baixo da tabela e retomar o caminho das vitórias, o Leão Azul chega embalado, defendendo a sua invencibilidade e de olho na liderança. Sabemos que vai ser um jogo difícil fora de casa, mas continuar com essa mesma postura aí e buscar os 3 pontos fora de casa. Será também um jogo marcado por reencontros e também oportunidades. Do lado do Criciúma, a expectativa é pela estreia de Sassá como titular. Do lado azulino, Pedro Rocha e Felipe Viseu retornam ao estádio onde já vestiram a camisa do Tigre, agora como adversários. A expectativa é boa de fazer um grande jogo. A gente sabe que fora de casa, na casa deles, eu por ter jogado lá já, conheço bem o local. É muito difícil, uma atmosfera difícil, mas a gente está preparado. Vai chegar lá para, junto com uma equipe, fazer um grande jogo e sair com um grande resultado de lá. O Remo chega ao duelo em um ótimo momento. São 8 pontos conquistados em 4 rodadas, com 2 vitórias e 2 empates. Fala, Fenômeno Azul, aqui é o Reinaldo e venho convocar vocês para o jogo de amanhã. A gente sabe da força que vocês têm aqui em Santa Catarina. A gente convoca todos vocês para o jogo de amanhã porque é um jogo muito importante e a gente conta com a presença de vocês. A equipe do Daniel Paulista é uma das únicas invictas da competição e quer fechar a sequência de 3 jogos em 8 dias com chave de ouro. A preparação foi marcada por pouco tempo de treino, muito descanso e foco na recuperação física. O Leão terá o desfalque do lateral Alan Rodrigues, suspenso, mas pode contar com o retorno do volante Caio Vinícius.
O trio de ataque segue sendo um dos trunfos azulinos. Pedro Rocha, artilheiro da Série B, com 4 gols, reencontra o seu ex-clube, assim como Felipe Viseu, que passou pelo Tigre em 2023 e 2024. Lá também foi um clube onde eu tive grandes momentos, conheço bastante o clima, a cidade, o estádio, a torcida também. Sabemos que é um jogo difícil, sabemos da força que eles têm também dentro de casa, mas estamos focados 100%, com humildade, em busca, se Deus quiser, de mais uma grande vitória nessa competição, que a gente sabe o quão importante é somar, ainda mais fora de casa. Então estamos bem preparados, bem motivados, então vamos para lá com humildade para a gente conseguir essa grande vitória para a gente. Eu sou o MacGyver, para o É Pra Valer. Eu ia até dizer, era o MacGyver, mas ele disse, eu sou o MacGyver. Grande MacGyver, professor MacGyver, grande parceiro aqui da gente. Ô Chaves, remista, o Clube do Remo, evidentemente, tem um grupo ali na frente que sabe fazer gol. Sim. Além do Pedro Rocha, né? Agora, aqui atrás, a gente ainda fica preocupado com a desatenção. Embora tenhamos um goleiro que tenha evitado umas poucas e boas. E você? Pois é, mas hoje, na partida contra o Criciúma, tem um retorno muito importante para justamente dar esse equilíbrio ao time do Clube do Remo, que é o Caio Vinícius. Ele ficou de fora de 2 partidas, contra o Botafogo e também contra o Coritiba, e tem sido esse equilíbrio no meio-campo, tanto para ajudar na defesa, naquela proteção, como também ajudando a construir as jogadas ali no meio de campo. A pegada do Caio Vinícius, que inclusive era o capitão do time até se machucar. A expectativa é que ele retorne para o time hoje, assim como também o Pavani tem a expectativa que retome a titularidade ali, que entrou muito bem na partida contra o Coritiba na última segunda-feira. E é um Remo, Matoso, bem diferente daquele Remo que enfrentou o Criciúma na Copa do Brasil. Era um Remo que não conseguia evoluir nas mãos do Rodrigo Santana, principalmente tática e fisicamente, e agora com o Daniel tem conseguido evoluir nessas 2 questões. O Remo tem um melhor preparo físico, nitidamente, um time que corre mais e um time mais organizado em campo. Equipes mais organizadas vão conseguir dosar melhor a questão física. E como você disse, Pedro Rocha numa grande fase, artilheiro da Série B. O Felipe Viseu tem feito um trabalho tático interessante, mas a torcida vem cobrando os gols dele também. O Janderson em ótima fase dando assistências. E no meio-campo ali, Jaderson, né, os laterais, o Marcelinho. Nesse jogo não teremos o Alan Rodrigues, que vai cumprir o 3º cartão amarelo, e volta o Sávio também. E lá atrás, como você disse, a segurança do Marcelo Rangel com William Klaus e Reinaldo. Eu acho que é um Remo que pode competir hoje em Criciúma. A vitória é sim acessível. E lembrando, o Remo vencendo o Criciúma hoje, ele dorme na liderança da Série B, porque a rodada só vai terminar no final de semana, Matoso. E aí, podendo no final de semana ficar na liderança, sim, na medida em que eu sou papão desde pequenininho contra o CRB não vai, né? Então, o Paysandu pega o CRB aqui, a torcida bicolor invadindo, e o Paysandu sai dessa rabeira e segura o CRB aí com seus 9 pontos, porque o Remo ganhando hoje vai para 11. Vai pra 11. E o outro adversário, que é o América, que vai pegar o Avaí fora de casa. Fora de casa. E o Avaí também precisa pontuar. Sim. E o América, a gente sabe que é um time açaizeiro, apanhador de açaí, sobe e desce. O Avaí e o América. O América também tem essa mania de subir e descer logo em seguida. E aí, com essa situação, o Clube do Remo pode perfeitamente amanhecer na segunda-feira líder da Série B. Eu acho que o caminho hoje para o Clube do Remo é seguir abraçando essa regularidade. A Série B é um campeonato muito longo, só vai acabar em novembro. O Remo tem um bom elenco. Tem a pausa na Copa do Mundo. Tem a pausa. Na verdade, acho que para a Série B acho que não vai pausar, vai seguir. Não vai pausar tanto. Só a Série A que vai pausar. Mas é importante demais ter essa regularidade. Porque no meio do ano também a gente vai ter a janela de transferências e o Remo pode se reforçar melhor ainda. Muito bem, eu vou tentar trazer essa dupla aqui, o RS, o Chaves Remista, na hora da primeira série de repá, decisivo do nosso campeonato de 2025. Múmia paralítica. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Muito obrigado pelo apoio. Assistam a gente também no Instagram. Muito obrigado. Em 2 dias chegamos a 3.000 novos seguidores. O like de vocês é importante, porque é a única maneira da gente ter patrocínio, viu? É o seu apoio, o seu like, a sua curtição, o seu comentário, fazendo as críticas que devem ser feitas também no nosso canal do YouTube, Edson Matoso TV. Muito obrigado.